Muito bem, graça e a paz do Senhor a todos que estão à nossa escuta. Quero aqui agradecer a Deus pela sua audiência. Esse aqui é o canal Ensino da Palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Adailson Vasconcelos, sou professor de escola bíblica, sou ministro do Evangelho. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar cooperando para o reino no ensino da palavra. Se você não for inscrito no canal, você não vai ser notificado dos próximos vídeos de nossa playlist, as nossas aulas, uma série que nós apresentamos conteúdo. Por isso, eu quero te convidar para se familiarizar conosco. Aqui você aprende vários conteúdos. Se inscreve, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Se inscreva aí. Vou mostrar para vocês aqui os PDF aqui, presente para vocês aqui, ó, dinâmicas bíblicas para professores. Temos também esse aqui, manual de escola bíblica do superintendente, para você ensinar técnicas para os seus alunos, como você tornar a sua aula atraente. E tenho também o livro que vai te dar auxílio aqui nesse canal com conteúdo que estão presente na lição de hoje. Eu tenho um PDF de estudo sobre esta palavra que vai ser apresentada hoje para você. Então você tem que estar inscrito em nosso canal e você tem que entrar em nosso WhatsApp. Vamos para o vídeo aula depois da vinheta. Muito bem, muito bem. Olha aqui, a lição é esta, a obediência verdadeira. Lição de número 6, obediência verdadeira. Olha a aula passada aqui dos adolescentes. Vou colocar a foto aqui para vocês dos nossos adolescentes. Nossa escola bíblica, na verdade, começou com 2 alunos, já está aumentando. Somos aqui da congregação Monte Sinai, da cidade de Portel, do Pará. Para nós sempre é uma alegria que a nossa classe tomamos aula e para nós é uma alegria, tá bom? Lição 6, a obediência verdadeira, leitura bíblica, Mateus capítulo 21, o versículo de número 28 até o 32, ok? E nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje, mais uma parábola bastante importante, apesar de ser simples, mas ela tem uma mensagem muito edificante. Hoje a mensagem é esta: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Tem 3 objetivos. O primeiro, destacar a hostilidade dos líderes religiosos com João Batista e Jesus Cristo, falar sobre a verdadeira e falsa obediência e refletir sobre os propósitos de Deus para a vida de cada adolescente, ok? Vamos lá para a lição de número 1, João, Jesus e os líderes religiosos. Vamos entender o que foi que aconteceu nessa parábola. Primeiramente, nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo de número 21. Foi um evento que aconteceu, um evento bastante importante, e nesta aula vamos estar entendendo o que foi que aconteceu. Em Mateus, capítulo 21, o versículo 28, a partir do capítulo 21 vão acontecer 3 eventos. Vamos entender essa parábola. 3 eventos aconteceu. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo e terceiro, a maldição lançada de Jesus sobre uma figueira florida que era infrutífera. A partir dessa maldição nessa figueira vai começar essa parábola. Porque quando Jesus ele fez tal ação, a Bíblia diz que imediatamente a figueira secou-se. Ele amaldiçoou a figueira secou-se. Está lá em Mateus capítulo 21. Quando isso acontece, os discípulos eles estão perplexos. Ficaram ali perplexos e perguntaram: Jesus, como isso é possível? Aí Jesus vai enfatizar sobre a fé, replicando, dizendo: isso é possível para quem crê. Se vocês crerem e disser a um monte, se transporte desse lugar para outro lugar, ele vai transportar pela fé. Aí ele conclui: se vocês orarem crendo em meu nome, recebereis. Ou seja, existem 2 pilares para você ter uma oração respondida. Primeiro segredo, você tem que orar em Jesus Cristo. Segundo, você tem que crer. A fé é muito importante. Aí Jesus fala: a fé, o segredo disso tudo foi a fé. Ele vai ensinar para o povo, só que o povo está espantado. Aí alguns vão fazer uma pergunta
para Jesus, é a partir daí que vai começar a parábola. Olha a pergunta que vão fazer para Jesus. A pergunta que vão fazer por Jesus não é porque eles estão curiosos. A pergunta é mal tendenciosa, Eles querem ali, é uma espécie de pegadinha, porque eles queriam condenar Jesus por aquilo que ele falava. Esse aqui é o motivo pelo qual Jesus ele prega por parábola. Os dois principais motivos porque Jesus ele prega por parábola, primeiro, é para que as pessoas entendessem. Jesus não tinha preocupação de falar bonito. Jesus não tinha preocupação de falar eloquente, ele queria que as pessoas entendessem. O segundo motivo porque ele fala por parábolas é porque naquela época existia entre as multidões pessoas como os fariseus que poderiam lhe condenar por aquilo que ele falasse. Ele falando por parábolas não poderiam lhe condenar, porque era parábola, era uma comparação. Então a pergunta que vão fazer a Jesus é a seguinte, vamos lá para Mateus capítulo de número 21, o versículo de número 23. E chegando ao templo, cercaram-lhe ele e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Esses dois grupos de pessoas que vão perguntar para Jesus. Os príncipes, os principais sacerdotes e os anciãos. E os anciões, pessoas experientes, pessoas que conheciam da lei. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes e quem te deu tal autoridade? Por quê? Porque eles viram Jesus andando por sobre o mar, Jesus fazendo os milagres, e principalmente porque eles viram aquela figueira secando-se imediatamente. Então eles estão perguntando: quem te deu autoridade? Jesus não responde. Na verdade, ele vai responder fazendo uma pergunta, dizendo: eu vou responder fazendo uma pergunta para vocês. Com que autoridade João Batista ele batizava? Era do céu ou era do povo? Está na Bíblia, não são palavras minhas. Mateus capítulo 21, o versículo de número 24. Jesus respondeu e disse: eu também vou te fazer uma pergunta. Com que autoridade? Eu vou responder a minha pergunta. Aí ele continuou no 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Foi essa pergunta que Jesus fez para ele. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficaram perplexos, espantados. Eles não responderam imediatamente. Fizeram uma reunião e disseram: se não responder que foi do céu, Jesus vai dizer: por que vocês não creram em João? E se nós disser que é do homem, o povo aqui vai ficar contra nós, porque o povo tinha João como profeta. O que acontece? Eles concluem dizendo para Jesus: nós não sabemos a resposta. Nós não vamos te responder. Nem que sim, nem que não. Aí Jesus conclui dizendo: eu também não posso te responder, nem que sim, nem que não. Na verdade, Jesus, se ele falasse que ele estava sendo usado pela autoridade do céu, certamente eles diriam que isso ele lhe condenariam, porque ele estava se auto-intitulando profeta. Porém, Jesus não respondeu. Aí que Jesus vai contar esta parábola. Baseado nisso, vamos observar qual foi a parábola que Jesus ele contou. Continuando, se dissermos, e ele disse: dos homens temos o povo, porque todos consideram João como profeta. Aí ele responderam, contou aqui a parábola dos filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ele está contando a parábola de um homem que tinha uma vinha. E ele tem 2 filhos. E ele vai perguntar para o primeiro filho: vai trabalhar? Ele disse que ia e não foi trabalhar. Porém, tem um filho mais velho, tem um filho mais novo e tem um filho mais velho. O filho mais velho vai dizer: eu não vou trabalhar. Só que depois ele se arrependeu e foi trabalhar. Aí diz a Bíblia que Jesus ele vai perguntar para o povo: qual foi que fez a vontade do meu Pai? Essa pergunta, na verdade, vai ser respondida pelos mesmos que perguntaram. E que foi as pessoas que perguntaram a Jesus? Foi exatamente os príncipes ou os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles vão responder: foi o segundo, o mais velho, porque ele se arrependeu e ele obedeceu. Aí Jesus vai dizer uma palavra. Sabe o que é que Jesus vai falar? Isso aqui que vai ser o forte. Olha aqui, Mateus capítulo 21, versículo 31.
É verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino, ou seja, entram primeiro, são os principais. Por que Jesus disse isso? Quando Jesus está classificando isso aqui, ó, os publicanos são, na verdade, nessa parábola vamos aprender hoje sobre duas classes de crente, ou duas classes de pessoa. Os filhos mais velhos, eles representam os cobradores de impostos e as prostitutas. Cobradores de impostos, publicanos, pessoas mais humildes, pessoas trabalhadoras, prostitutas, pessoas isoladas, pessoas pecadores. Ele está dizendo que o reino de Deus, que o céu é para esses que se arrependeram, mas obedeceram. O outro filho, o filho mais novo, representa os líderes religiosos de Israel, que conhece a lei, que pratica a lei, mas que não obedecem a Jesus Cristo. Esse daqui ele está dizendo que corre o risco de perder a sua salvação. Olha quanto é importante esta parábola aqui, ó. Teve um pensador, o Jerônimo, em uma época da igreja, que ele alegorizou os dois filhos como sendo o mais velho, o gentil, e o mais novo, o judeu. O gentil são os que rejeitaram a lei natural, mas depois aceitaram a Cristo Jesus. E os judeus, ele alegorizou com o jovem mais novo, que são os que prometeram obediência, mas não cumpriram com a sua palavra. O certo é que esses dois filhos estão representando esses dois tipos de pessoas. Na verdade, o primeiro, o mais velho, aquele que vai obedecer, aquele que se arrependeu, ele falou para o seu pai que não ia, mas acabou indo. Esse tipo de pessoa, eles obedeceram. Eis aqui dois pilares bastante importantes, você tem que falar isso na sua classe, dois pontos bastante importantes para você ser salvo. Se a gente perguntar como eu posso ser salvo, as duas regras simples. Primeiro, se arrepender. Segundo, obedecer. A obediência é a causa de você ser salvo, sim. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Tá bom? O ladrão da cruz foi salvo. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque teve arrependimento. Segundo, tem que obedecer a lei de Deus, tem que obedecer aquilo que Jesus ordena. O próprio Noé só foi salvo no dilúvio porque, diz a Bíblia, e obedeceu, entrou na arca, fez aquilo que Deus mandou. A obediência gera salvação. É muito importante que você obedeça, que você tenha obediência e que você se arrependa. Foi o caso do segundo filho mais velho que Jesus disse. O segundo, o pai disse para ele: vá trabalhar. Ele disse que não ia, só que depois ele se arrependeu e depois ele obedeceu. Por que a Bíblia está falando, por que a lição está falando que o filho mais novo representa os líderes religiosos de Israel? São exatamente os fariseus, são exatamente esses tipos de pessoas que estavam perguntando a Jesus, fazendo essas indagações, com que autoridade tu está sendo usado. Por quê? São pessoas que conhecem a lei, são pessoas que conhecem a palavra e rejeitam. E tem esse tipo de pessoas dentro da igreja, isso aqui é muito sério. Tem esse tipo de pessoas dentro da igreja que conhecem a verdade, que tem a Bíblia, que conhece a lei, mas não obedece. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, a Bíblia dá a classificação de 8 grupos de pessoas que vão para o inferno. Isso aqui é muito sério. 8 classes de pessoas. A Bíblia vai falando: os mentirosos, os afeminados, os idólatras, e a Bíblia dá uma classe lá: os covardes. Quem são os covardes? São aquelas pessoas que ouviram o evangelho, que sabem a palavra, que conhecem a palavra, mas não praticam, não obedecem. Por que elas não vão ser salvas? Por que elas não vão ser salvas? É simples, porque elas não conhecem o evangelho, porque elas conhecem o evangelho e rejeitaram, na verdade. E existem pessoas que não estão na igreja, não ouviram o evangelho e têm mais temor de Deus do que muitos que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus. É por isso que o julgamento desse tipo de pessoas que conhecem a palavra e rejeitam a palavra, continuam no pecado, que eu conheço, tem pregador, tem pastor, gente grande que conhece a verdade e não tem a obediência. O julgamento deles será em dobro, será mais tenso do que aquelas pessoas que ainda não ouviram o evangelho, por exemplo.
Porque tem pessoas que estão no mundo, mas se tudo que ela aprendesse que você está aprendendo, se ela vesse na igreja o que você está vendo, que você já viu, você que é crente, se essa pessoa que está no mundo, que está no bar, visse tudo isso, ela não estaria no bar, ela estaria dentro da igreja. Então, essa é a classe de pessoas covardes. Olha a importância de você obedecer. Tem que ter obediência. Eu me lembro de um testemunho do pastor Jotinha, pioneiro da Assembleia de Deus. Ele disse que quando ele começou no ministério dele, um anjo apareceu para ele e em vez dele dar a cartilha do ABC, porque ele era analfabeto, o pastor Jotinha era analfabeto, em vez de Deus dar a cartilha do ABC para ele, ele deu outra cartilha, do obedecer. A melhor escola que você tem, o melhor livro que você pode ler, que você pode praticar, é o obedecer a Deus. Então enfatiza aí, fale muito sobre a obediência verdadeira. Então é só esse resumo aqui, a aula é simples, é só essa parábola, mas é de extrema extensão. Olha, você vai começar falando ponto 1, Jesus e os líderes religiosos. Jesus se coloca à disposição para esclarecê-lo, desde que primeiro eles lhe respondam a seguinte questão: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foi as pessoas? Foi a pergunta que foi feita ali. Vamos lá, ponto 2. A verdadeira e a falsa obediência. A verdadeira, ponto 2, a verdadeira e a falsa obediência. Dentro desse conceito, nós temos o ponto 1, a verdadeira obediência é fruto do arrependimento. Vamos lá ver a verdadeira obediência é o fruto do arrependimento. O filho mais velho da parábola representa os cobradores de impostos e as prostitutas, que começaram dizendo não ao Pai Celestial, vendo suas vidas como eles não existisse ou se importasse. Entretanto, ao ouvirem a pregação e a convocação ao arrependimento, eles creram na mensagem, confessaram os seus pecados, foram batizados e inseridos no reino de Deus. Está aqui o modelo principal para te ser salvo, meu filho: se arrepender e obedecer às Sagradas Escrituras. Arrependimento é o contrário de remorso. Remorso que muitas pessoas têm. Arrependimento, você se arrepende, você não volta ao erro, você não erra mais aquilo, porque você se arrependeu. Ponto 2, a falsa obediência é fruto da hipocrisia. Ou seja, o filho mais novo representa os líderes religiosos de Israel. A gente pode aqui fazer uma analogia, fazer uma semelhança desses filhos de Israel, que são os líderes religiosos de Israel, que conhecem a verdade e desprezam a lei, conhecem a Bíblia Sagrada e acabam desprezando. O assunto está bom demais, é só um resumo, só um parâmetro aqui para você dar um ensino. Sou muito grato a Deus por todos vocês que têm nos acompanhado, tá bom? Então, tire sua dúvida, eu vou estar orando por você. Você que quiser oração, que não está bem, precisa de um conselho, de uma palavra, nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te servir. O link do WhatsApp está aqui embaixo na descrição, arrasta lá, entra lá, que pode pedir o que você quiser, nós vamos estar te ajudando da melhor forma possível. Eu estou aqui para te servir e para ser servo, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima aula, que Deus te abençoe.